Em primeiro lugar, vamos entender o que é a ira, o irascível, né? Se ele não sabe o que é, não vai saber como detê-lo. Se você for olhar, aqui estamos falando primeiro, em primeiríssimo lugar, de paixões, ou seja, de sentimentos, aquilo que nós modernos chamamos de emoções. Emoção é aquilo que move a gente, né? Nós somos movidos, né? Naquele filminho da Disney, né? Que no fundo é uma antropologia muito triste, aquele divertidamente, né? Que tenta mostrar a mente de uma pessoa com as emoções. Aí tem um personagenzinho que é a ira, aquele personagenzinho vermelho lá. Eu não assisti o filme, eu só vejo as propagandas, um pouco de YouTube, essas coisas. Um é a ira, outro é a alegria, outro é o nojo, outro é o medo e outro é a tristeza. Esses são os personagens da mente humana, segundo a Disney. A antropologia é muito pobre. Por quê? Porque isso daí, essas características são características dos animais, não é? O ser humano não é só isso. Não é só essas emoções. Não é só essas paixões. Mas nós somos isso também, claro. Nós temos cérebro, então temos essas emoções também. Mas nós temos coisas muito mais sublimes e superiores que a nossa alma. E mais sublime ainda se nós somos cristãos, porque nós temos um organismo sobrenatural. Deixa tudo isso de lado. Vamos voltar para as paixões aí. Vamos voltar para os sentimentos, as emoções, que é uma parte animal com a qual a gente vai ter que lidar, a gente tem que aprender. Quando a pessoa sofre uma injustiça e ela se destempera e sobe aquela raiva, aquela coisa que eu vou fazer justiça, isso, que é a ira, pode se disfarçar como uma espécie de virtude. Não, é que eu sou muito justo, eu só gosto das coisas certas, eu não suporto esse tipo de baderna, eu não tenho paciência para esse tipo de confusão, etc. E esse desregramento interior, veja, até agora eu não estou falando de pecado, eu estou falando de desordens, né? Essa desordem interior, ela pode passar por virtude para muitas pessoas. Mas de onde ela vem? São Tomás de Aquino, seguindo a filosofia de Aristóteles e analisando profundamente o nosso ser, ele nos chama a atenção para o fato de que o princípio da ira é o mesmo do desejo. Ou seja, a única diferença que há entre o desejo e a ira é que entre o objeto desejado e a pessoa que deseja se interpõe ali uma dificuldade. Ou seja, eu quero o bife, mas alguém vem e pega o meu bife. Então aquele bem que eu desejava, que estava fácil, que estava ali na minha frente, aquilo lá ia ser o quê? Uma desordem chamada gula. Aí eu quero o bife. Aí alguém vai e pega o bife na minha frente. Né? Ou seja, é o desejo que encontrou uma dificuldade. Ou seja, qual é o objeto do nosso desejo? É o bem, né? Que no caso aqui, já que é um desejo animal, é um bem irracional. Nem sempre é um bem no sentido verdadeiro da palavra. A gente só tem um bem no sentido verdadeiro da palavra quando esse bem é um bem racional. Quando você enxerga que a coisa é boa. O seu cachorro, ele não é racional, então ele não vê os verdadeiros bens. Então, veja só, eu desejo uma coisa. Eu desejo não chegar atrasado para fazer o programa ao vivo. Mas de repente o trânsito me atrapalha. Veja, eu tenho um desejo. Mas o trânsito começou a me atrapalhar. Então aquele bem que eu tenho lá, que é o bem de chegar
pontual ao estúdio para a transmissão ao vivo, aquele bem, ele começa a enfrentar dificuldades. Então, o que é que vira isso? Isso vira, então, uma raiva. Ou seja, o bem, vamos usar a linguagem filosófica, o bem tornou-se árduo. O bem tornou-se difícil. Eu quero chegar pontualmente. Trânsito no meio. Árduo, dificuldade. Vem a raiva. Vem a irascibilidade. Então, veja, parece que eu estou dizendo uma coisa óbvia, mas aqui nós estamos diante de um fenômeno que Deus fez, claro, foi Deus quem fez a ira, para que nós tivéssemos energia de buscar o bem quando ele está difícil, e isso se torna uma virtude, como por exemplo a fortaleza, né? Eu vou alcançar o bem, eu vou fazer aquilo que é possível para, sei lá, defender a minha família, ou alcançar a santidade, ou transmitir o evangelho aos 4 cantos da terra. Tudo isso eu preciso de energia para estas coisas. E a energia do irascível é uma energia interessante, uma energia boa, né? Ali a gente tem coisas boas. Você veja, por exemplo, quando você vai levantar um móvel pesado, você vai fazer força. Quando você vai fazer força, é como se você juntasse uma raiva dentro de você. Você faz para levantar aquilo. A ira tem uma função boa, né? Então, quando as coisas são difíceis de alcançar, a gente procura essa energia do irascível dentro de nós. O problema é o seguinte, é que chega uma hora que a questão já está resolvida e o seu irascível continua rodando. Por exemplo, vamos supor, o exemplo que eu estava dando, estou atrasado para o programa ao vivo. Hoje eu não me atrasei, mas estou pondo aqui um exemplo. Estou atrasado para o programa ao vivo por causa do trânsito. O programa era às 21 horas, horário de Brasília. São 21h05, ainda estou dentro do carro. E a raiva torna-se inútil a partir desse momento. Por quê? Enquanto, digamos assim, ainda faltava tempo para o programa, uma certa raivinha de pressa, digamos assim, isso ajuda você. Não, rápido, vamos lá, força. Isso te ajuda a chegar a tempo. Mas agora já são 21h10, a essa altura do campeonato. Você já atrasou. Está consumado, não vai mudar nada a situação. Você continua insistindo que eu quero chegar a tempo, mas, meu irmão, mas não vai voltar na máquina do tempo. O relógio já passou. Você não vai mais começar no horário. Mas a sua ira continua rodando lá porque você continua desejando o impossível. Meu irmão, inclina a sua cabeça diante de um decreto da divina providência que permitiu que você se atrasasse para o seu bendito programa. Esquece. Acabou. Já foi. Vai ter raiva de quê? Para que ficar batendo a cabeça na parede? A parede não vai virar porta. Então veja, onde que está o princípio da ira? O princípio da ira está no desejo. Se você está com raiva, a primeira coisa que você tem que fazer para deter a sua raiva é começar a se perguntar, mas o que é que eu estou desejando mesmo? Eu estou desejando não ser careca. E estou com raiva porque eu sou careca. Bom, esse desejo é irracional. Porque um decreto da providência divina já permitiu que você fosse careca, Padre Paulo. Você já é careca, não vai voltar a nascer cabelo. Não adianta ter raiva.
Então você tem que perguntar, quando você está com raiva, o que é que eu estou desejando? E muitíssimas vezes o que você está desejando já é um fato consumado. Vamos supor, o inimigo está atacando a sua família, um adversário, ladrões, assassinos, estão na porta da sua casa. Então você, valente, com a virtude da fortaleza, usa a sua ira para defender a sua casa. Vamos lá, e você defende. Bom, isso é uma raiva frutuosa, que coisa boa. Defenda a sua família. Porque o inimigo ainda está lá fora. Mas você chega em casa e vê a injustiça já feita, a sua casa já foi roubada. Chama a polícia, faz o BO. Mas você ficar agora desejando o quê? Vingança? Desejar os objetos de volta? Tudo bem, então você reza para a polícia encontrar os assaltantes e restituírem os objetos. Mas não adianta você ficar agora batendo a cabeça na parede, desejando que aquilo nunca tivesse acontecido. Já aconteceu. Não, se tem remédio, então vamos pôr remédio na coisa. Mas se não tem remédio, remediado está. Veja, o grande problema da irascibilidade das pessoas está exatamente na irracionalidade dos desejos. Pare de desejar o irracional.